Momento do Evangelho, 23 de novembro de 2025. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. A ele glória e poder, pelos séculos dos séculos. São Clemente I. Memória facultativa. Local: Roma, Itália. Data: 23 de novembro. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia. Primeira leitura. Segundo livro. Samuel, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 121 ou 122, capítulo 1, versículos 2 a 4 e 5. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Segunda leitura, Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 20. Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 23, versículos 35 a 43. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O Rei que reina da cruz. O verdadeiro Rei que reúne o seu povo.
Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a liturgia nos conduz a contemplar o reinado de Cristo à luz de 3 grandes momentos da Sagrada Escritura. Primeiro, vemos Davi sendo reconhecido como rei por todas as tribos de Israel. Depois, São Paulo nos revela quem é Cristo, o rei que possui a plenitude da divindade. E, finalmente, o Evangelho nos coloca diante do trono inesperado desse rei, a cruz. Assim como Israel proclamou Davi rei em Hebrom, também nós somos chamados a reconhecer Jesus como o único Senhor das nossas vidas. Davi, imagem do verdadeiro rei. Quando todas as tribos dizem a Davi, somos teus ossos e tua carne, elas declaram, pertencemos a ti. E Davi, ungido pelo Senhor, torna-se pastor e guia do povo. Mas Davi é apenas uma sombra. Cristo é o rei definitivo. Se Davi governava de Jerusalém, Cristo reina do alto da cruz, e seu trono é universal, eterno e espiritual. Ah, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmo explode em alegria. Quanta alegria e felicidade! Vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor não é apenas o templo material, é o reino de Deus que começou em Cristo e continua na Igreja. E a sede da justiça, o trono de Davi, anunciam o trono da cruz onde Jesus estabelece um reino de misericórdia e verdade. Cristo, o Rei de toda a criação, São Paulo nos revela quem é o nosso Rei. Imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Por ele tudo foi criado nele, tudo subsiste. Cabeça da Igreja, primogênito dentre os mortos, e por meio da cruz, ele reconcilia todas as coisas. O reino de Cristo não é político, não é ideológico, não depende de governos. É um reino interior, eterno, que transforma o coração humano. Na cruz, o reino se revela. No Evangelho, os chefes e soldados zombam de Jesus. Se és o rei dos judeus, salva-te. Eles não compreendem que o rei não veio para descer da cruz, mas para elevar com ele toda a humanidade. E naquele dia, um ladrão moribundo faz a mais bela profissão de fé. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. E o rei responde com autoridade absoluta. Hoje estarás comigo no paraíso. No seu último suspiro, o ladrão vê o que ninguém enxergou. A cruz é o trono, e o condenado ao lado é o rei do universo. Aplicação para nossas vidas. Cristo quer reinar em nossos corações, em nossas famílias, em nossas escolhas, na educação dos nossos filhos, em nossas casas, escolas e projetos. Um país só é realmente livre quando suas famílias são livres. E famílias só são fortes quando Cristo reina nelas. Não podemos ter medo de educar os filhos na fé. Não podemos entregar sua formação moral a sistemas que se dizem laicos, mas muitas vezes são anticristãos, afastando e ridicularizando os valores do Evangelho. Cristo é Rei, mesmo quando o mundo o rejeita. Conclusão: o reino começa hoje. Assim como o bom ladrão, também nós podemos dizer, o Senhor, lembra-te de mim. E Cristo, Rei eterno, responde hoje a cada um de nós. Eu te recebo no meu reino. Que ele seja o rei da nossa história, da nossa casa, da nossa educação, dos nossos projetos, do nosso país. Israel reconhece Davi como seu rei. São Paulo proclama Cristo como rei do universo, aquele por quem tudo foi criado. 3. No Evangelho, o trono desse rei é a cruz. Enquanto uns zombam, um ladrão enxerga o que ninguém viu. Jesus é o rei que salva, o rei que perdoa, o rei que abre o paraíso. E ele quer reinar no teu coração e na tua família. Peça hoje como o bom ladrão. Jesus, lembra-te de mim. E ele responderá, hoje eu te recebo no meu reino. Momento de oração. Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós te reconhecemos como nosso único Senhor. Entregamos a ti nossa vida, nossa casa, nossa família. Reina em nossos pensamentos, em nossas escolhas, na educação de nossos filhos e afasta de nós toda confusão, toda mentira e toda treva. Que teu reino de amor, justiça e verdade comece hoje em nossos corações. Amém. Frase-chave para a nossa caminhada. Cristo reina da cruz para reinar no meu coração.
Propósito do dia hoje, eu me comprometo a entregar a Jesus uma área da minha vida em que ainda não permiti seu reinado, seja um medo, um pecado, uma decisão ou situação familiar. Frase do dia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oração pessoal: Jesus, meu Rei e meu Salvador, eu te entrego hoje minhas preocupações, meus pecados e minhas fragilidades. Reconheço que tu és o Rei que salva e que abre o paraíso. Guia meus passos, ilumina minhas escolhas e fortalece meu coração. Reina em mim, Senhor. Reina na minha casa. Reina na minha família. Amém. Oração de intercessão. Senhor Jesus, Rei misericordioso, derrama teu poder sobre todas as famílias que te buscam. Cura os doentes, consola os aflitos, liberta os aprisionados, protege os jovens, fortalece os pais e mães que lutam pelos seus lares. Olha por aqueles que estão afastados da fé e traz de volta os que perderam a esperança. Que todos reconheçam o teu reinado de amor. Amém. Propósito de vida. Decido, diante de Deus, fazer da minha vida um testemunho do reino de Cristo. Amar mais, servir mais, perdoar mais, evangelizar mais e educar meus filhos e minha família, conforme o Evangelho, mesmo quando o mundo disser o contrário. Meu propósito de vida é viver sob o reinado de Cristo todos os dias. Inscreva-se no canal. Se esta oração tocou o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco diariamente na fé. Seu apoio ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Mensagem final. Cristo é o Rei que não reina com força, mas com amor. Não com espada, mas com misericórdia. Não derrubando da cruz, mas permanecendo nela, por amor a nós. Permita que Ele seja o Rei do seu coração hoje. Peça como o bom ladrão: Jesus, lembra-te de mim. E Ele responderá: hoje eu te acolho no meu reino. Bênção final. Que o Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, abençoe você e sua família. Que Ele entre na sua casa, renove sua fé, fortaleça sua esperança e encha seu coração com a paz do seu reino. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo dia na graça e no amor do Senhor. Salve Maria.